Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler um versículo apenas. O versículo será o versículo 7. 1 Reis 19, versículo 7. Aleluia. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Glória a Deus. Aleluia. Então olhe para alguém que está perto de você e fala assim: Jesus te ama, viu? Jesus te ama. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Somente isso. Pode se assentar. Aleluias. Glórias a Deus. Eu fico feliz por essa manhã poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho experimentado do Senhor. Confesso com os irmãos que tem sido dias muito difíceis para mim em algumas situações pessoais, mas a Bíblia nos ensina que em tudo nós devemos dar graça, em tudo nós devemos nos alegrar no Senhor, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem o refrigério da nossa alma. E nessa manhã eu quero compartilhar a história de um homem que teve a sua fase de crise, teve o seu momento de pensar em desistir, de pensar em parar. Um homem que é referência para a gente, é referência para o povo da época que ele vivia. Esse versículo ele fala a respeito do profeta Elias. Elias, não sei se todos aqui conhecem, mas eu acredito que a maioria, ele era um profeta do Senhor do Antigo Testamento. Ele era uma referência para aquela época. Ele é até hoje uma referência da nossa fé cristã. Quando no Monte da Transfiguração, ele aparece juntamente com Moisés a Jesus, eles ali conversam. Elias, ele é a manifestação do ministério profético no Antigo Testamento. Ele é uma referência para nós. E ele era um homem que vivia com Deus, um homem que caminhava diariamente com Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha amizade com Deus, a ponto de tudo que ele falava acontecia. Aí eu lembro da passagem de Amós 3:7, que fala que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Elias, ele tinha essa intimidade com Deus. E eu quero contar um pouco da história dele. E o que mais me chama a atenção na Bíblia, o que mais me chama a atenção em Cristo e na fé que nós confessamos e tendo a Bíblia como base divina da nossa fé, é que a Bíblia ela não esconde os erros dos seus heróis. A Bíblia ela não esconde o quão humano as pessoas que nós lemos hoje, temos como referência, eles eram. Tiago ele fala, não vou lembrar a referência, mas Tiago ele fala que Elias ele era homem como nós. Então isso traz uma humanidade daqueles que nós temos hoje como os heróis da fé, como fala em Hebreus. E Elias ele tinha experiências com o Senhor. Eu vou discorrer em algumas partes aqui. No capítulo 17 a história começa com Elias profetizando sobre Israel, dizendo que haveria uma seca naquele lugar, porque existia um rei chamado Acabe, juntamente com a sua mulher Jezabel, que eles estavam tirando toda a cultura que Deus tinha inserido no povo de Israel, e estava colocando uma cultura pagã, fazendo com que o povo de Israel começasse a servir a Baal e, enfim, a desviar o olhar de Deus para Baal. E Elias, como profeta do Senhor, corajoso, ousado,
ele profetizou contra Israel, contra aquela época, falando: não vai chover, não vai chover, haverá uma seca sobre a terra. E o que me chama a atenção é que Elias, ele declara isso, fala no 17 verso 1, e no capítulo 17 verso 6, já mostra a manifestação de Deus sobre a vida de Elias, que mesmo em tempo de seca, mesmo num tempo onde não havia chuva, então imagina, sem chuva não tem como ter fruto, sem chuva não tem como ter pastagem para os animais comerem, então tudo vai reduzindo, tudo vai ficando mais difícil. E eu não estou falando de uma semana, de um mês sem chuva, foram anos, foi um bom tempo sem chuva. E o que no verso 6 fala, no capítulo 17 verso 6, mostra que Elias, ele foi para um lago próximo de um rio, e Deus, ele enviava corvos com alimento de manhã e no final da tarde para alimentar Elias. Em meio a terra seca, em meio a deserto, em meio a uma palavra declarada pelo próprio Elias de que não haveria chuva, isso, ele estava ciente de que ele passaria por tribulações, ele estava ciente que passaria por essas dificuldades. Só que mesmo assim, o Senhor, ele moveu a natureza e enviava comida para ele de dia e no final da noite. Quero te dizer que pode ter seca na sua vida, mas confia que Deus, ele está provendo tudo para você, meu irmão. Deus, ele é um Deus provedor. Não importa o quanto tempo você está nesse período de seca. Talvez foi até vontade do Senhor você passar por isso para ter experiências novas, para ter algo para realmente confiar no Senhor. Mas tenha certeza que se for preciso Ele mover a natureza para trazer alimento para você, Ele vai fazer isso, porque Ele é Deus, amém? Essa é uma das experiências que Elias teve. Ele teve uma outra experiência, que ele estava nesse rio, né? Então os corvos traziam alimento para ele. Então quando esse rio, e ele bebia a água desse rio, quando o rio secou devido à falta de chuva, Deus, ele envia, fala: Elias, agora vai para a casa de uma viúva, que essa viúva, ela vai te alimentar durante esse período. E quando ele chega na casa dessa viúva, ele percebe que a situação daquela viúva não era uma situação próspera, não era uma situação que ela tinha e esbanjava. Ele chegou, só estava ela e o filho. E quando ele fala: vem, faz uma comida para mim, o Senhor me mandou aqui para que você fizesse um pão para mim. Ela fala: mas espera aí, na minha casa eu só tenho um punhado de farinha, eu só tenho um pouco de azeite, que eu vou fazer essa última refeição e depois eu vou morrer com meu filho, que não tem mais o que fazer. Elias, ele vem naquela situação, ele libera uma palavra para aquela casa, para aquela mulher, e fala: faz primeiro para mim, que o Senhor me mandou aqui, e eu libero sobre a sua vida que a farinha na panela não vai acabar, aleluia, e o azeite não vai faltar. E o interessante, irmãos, que aquilo aconteceu e ela fez primeiro. Às vezes não começou a transbordar a farinha na panela. Eu imagino que ela pegou aquele último punhado de farinha, aquele último punhado de azeite, fez o bolo, fez o pão ali, comeu ela, comeu o profeta, comeu o filho, e foram dormir sem nada na panela. Mas no dia seguinte, quando ela foi fazer o outro bolo, tinha ali farinha e azeite. E assim foi no outro dia, farinha e azeite. E Deus supriu aquela família durante todo o período de seca. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você está desesperado, sem saber como que vai ser o seu amanhã. Mas é como Jesus, ele nos ensina na oração, fala: o pão de cada dia nos dá. O Jesus não fala para a gente orar: Senhor, me dê o pão para a minha vida inteira, porque o amanhã somente a Deus pertence, amém? Mas o pão de hoje, Senhor, me dê o pão de hoje. Quero te dizer, você pode ter entrado aqui meio ansioso com o que está acontecendo, às vezes falta de recurso, mas não vai faltar pão, não vai faltar alimento na sua casa.
não vai faltar provisão de Deus na sua casa. Você pode até dormir falando: Deus, como que vai ser amanhã? Calma, amanhã o Senhor proverá a farinha, amanhã o Senhor proverá o azeite, e cada dia você vai viver o sobrenatural, amém? Alguém crê nisso? Amém. Eu lembro de uma história, uma situação que eu vivi, que é justamente isso. Eu tinha, sei lá, meus 10, 11 anos, e eu lembro que meu pai tinha perdido o emprego, as minhas irmãs não estavam trabalhando, e a gente nunca passou fome, mas a gente às vezes passava a semana comendo arroz e ovo, normal, como qualquer família. E eu lembro que minha mãe, ela chegou para o meu pai estava para receber um dinheiro daqui, faltava uns 15 dias, e ela chegou assim, e eu lembro nitidamente, estava na sala com meu pai assistindo, ela chegou com aquelas panelas, não é panela, né? Aqueles negócios de, sabe, cesta básica de Natal, que é de alumínio, de ferro ali, não sei, de lata, de lata, que todo pobre pega aquilo depois e coloca arroz dentro. Mas alguém faz isso? Acho que é só lá em casa. Mas enfim, aí eu lembro que ela pegou, chegou pro meu pai, aí falou: Luiz, ó, tem só mais o arroz para hoje, e aí acabou o arroz, né? Aí meu pai, mas só vou receber daqui a 15 dias, né? Só que meu pai e minha mãe são homens de muita oração. Eu não sou crente perto do meu pai e da minha mãe. Eles são pessoas assim que, meu Deus, não tem, são pessoas de oração, são pessoas que eles realmente vivem que a graça de Deus basta para eles. Isso é um ensinamento que não tem medida. Enfim, e aí ela fez ali a janta, comemos, todo mundo comeu. E aí passou-se os dias, ninguém mais tocou no assunto, ninguém mais falou nada, e aquilo ficou na minha mente. Só que passou os 15 dias, meu pai recebeu e comprou o arroz, foi quando deu aquele estralo. Mas espera aí, não era a última porção de arroz que tinha? E a gente conseguiu passar 15 dias, irmãos. Isso é coisa assim que para mim fez um impacto tão grande, que eu trago hoje, faz 15, 16 anos, pouco mais que eu vivi isso, e meu Deus, Deus, Ele provê, irmão, continua crendo, Deus, Ele vai prover tudo na sua vida. E Elias passou por isso. Após esse acontecimento, Elias, o filho dessa viúva, ele fica doente, adoece, fica muito mal, e ele chega a morrer. E quando ele morre, a mulher, a viúva, ela acusa Elias. Ela fala: por que você veio aqui e meu filho morreu? A culpa é sua. Trazendo mais ou menos para a linguagem de hoje. E Elias, ele entende todo aquele processo, ele não tenta se defender, até porque por mim, eu entendo que ele sabia a dor que aquela mulher estava passando, a necessidade que ela estava passando, porque já perdeu o marido, e agora ela só tinha um filho, aí o filho adoece, morre. Eu entendo que ela fica sem chão. E a partir desse momento, ele vai, compreende aquilo, pega o filho dela, leva para o quarto onde o filho dormia, e ali ele clama ao Senhor, e ele fala: Deus, que o Senhor traga a alma desse moço de volta. E quando ele faz aquela oração, mais uma vez Deus responde, e mais uma vez o Senhor faz um milagre naquela casa, aquele menino ressuscita. Glórias a Deus por isso. Então os irmãos percebem que a vida de Elias, ele orava e acontecia. Ele tinha uma intimidade com Deus que não tem como a gente compreender hoje. E uma outra ocasião que aconteceu com Elias é que Elias, ele, cheio de ousadia e da presença do Senhor, como eu falei, havia esse reinado de Acabe junto com Jezabel e toda aquela mudança de crença que o povo de Israel estava tendo. Elias, cheio da ousadia e da coragem do Senhor, chega a Acabe e desafia a todos os profetas de Baal a fazer um sacrifício e dizer: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Olha só a ousadia de Elias, olha só a ousadia que ele teve de enfrentar. A Bíblia nos fala que eram 450 profetas de Baal, e ele passa todo o processo de como vai fazer. Então peraí, cada um vai ter um novilho, cada um vai ter uma lenha, aí vocês preparam o altar de vocês, clamem ao Deus de vocês, e eu vou preparar o meu e vou clamar ao meu Deus, aquele que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro.
Aí começa o processo dos profetas de Baal, eles começam a preparar o altar e começam a clamar ao Deus, a Baal, ao Deus deles, e nada acontece. E aí eles começam a se mutilar, porque eles acreditavam que isso ia fazer alguma coisa acontecer. Enfim, passaram os dias todos tentando fazer com que Baal viesse com fogo e eles provassem que Baal era o Deus verdadeiro. E Elias, cheio de ousadia, até zombava deles. Falava, peraí, eu acho que vocês estão clamando baixo. Eu acho que vocês têm que falar um pouco mais alto. No capítulo 18 fala isso. Então estou lendo 3 capítulos, 17, aí o 18 de 1 Reis. Depois você na sua casa lê, com calma, os irmãos vão entender todo o contexto. E aí Elias, ele começa a falar, ei, fala mais alto, grite, talvez o Deus de vocês estão dormindo. Talvez o Deus de vocês saiu para fazer alguma coisa. Tamanha ousadia e a coragem que ele tinha. E aí, quando chega o momento dele fazer o sacrifício, ele pega, coloca o novilho em pedaços em cima da madeira. Ele, antes de tudo, ele restaura o altar de Deus que estava derrubado. Isso é um grande ensinamento para as nossas vidas, que para a gente ter a presença de Deus em nossa vida, precisamos consertar os altares que foram quebrados, de relacionamento com o Senhor, de relacionamento com a igreja, de comunhão com os santos. Altares precisam ser restaurados para que a presença de Deus venha. Amém? E aí, quando ele prepara tudo, como se não bastasse, num tempo de seca, ele pede 3 cântaros, vasos grandes de água, derruba sobre o altar para ficar um pouco mais difícil para Deus vir com fogo. E o que acontece? Ele clama a Deus e Deus vem com fogo sobre aquele altar. E mais uma vez o nome do Senhor é glorificado através da vida dele. E ele sozinho acaba com os 450 profetas de Baal. Só que uma coisa eu quero falar para você, talvez seja novidade, talvez não, é que depois do capítulo 18 vem o capítulo 19 de 1 Reis. Onde, o que acontece, meus irmãos? Onde todos esses acontecimentos veio, nós imaginamos Elias como o cara, o profeta, aquele que não tem medo de nada. E aí ele recebe uma carta, e nessa carta é de Jezabel, esposa de Acabe, e ela fala assim, que os deuses me matem, se amanhã você não estiver como os meus profetas, que você matou. Essa carta foi um impacto para Elias, porque imagina você, Deus ele responde com fogo, Deus ele, na Bíblia não relata outra ressurreição de criança, ressurreição, milagre de ressurreição. Elias, essa passagem que eu falei, foi a primeira vez que acontece isso. Então imagina Deus sendo na vida de Elias constantemente, só que ele recebe uma carta porque ele imaginava que por Deus ter manifestado com fogo, por Deus ter feito presente naquele lugar, haveria arrependimento do povo de Israel, haveria arrependimento do rei Acabe, de Jezabel. E o que acontece? Ele recebe uma carta e fala, ei, amanhã você vai morrer, nada do que você fez adianta. Imagina a frustração que Elias teve naquele momento. E por isso que eu falei que eu acho incrível que a Bíblia não esconde as falhas, não esconde as fragilidades dos homens que Deus usou, justamente para a gente se identificar com eles, porque da mesma forma que Deus usou aqueles profetas, Ele pode me usar, Ele pode te usar. E ali ele fica extremamente impactado, frustrado, e o que acontece? Ele foge. O homem que matou 450 profetas, o homem que ressuscitou criança, o homem que fez multiplicar muitas coisas, azeite, farinha, que profetizou sobre Israel e aconteceu, ele tem medo e foge. Eu quero te dizer que às vezes a gente pode até ter tido experiências incríveis com o Senhor. Como eu já falei, vivi esses milagres, como eu falei do arroz lá em casa, vivi alguns outros milagres, como cura de câncer. Talvez você pode, a palavra nos ensina, traz à memória aquilo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você for parar para pensar agora, imagine tantos milagres que você viveu, ou alguém da sua casa que viveu, curas que viveram,
livramentos de acidente que era para você ter morrido e não morreu, assaltos que Deus te livrou. Imagine tantas coisas que você viveu, só que hoje você se sente fragilizado devido a alguma coisa que está acontecendo na sua vida, devido a alguma coisa que aconteceu e você não está conseguindo lidar. O fato de nós sermos, irmãos, pessoas de fé, pessoas que creem no impossível, isso não vai nos isentar das dificuldades, não vai nos isentar dos conflitos. Eu aqui em cima tenho conflitos assim como você, o nosso bispo, os nossos obreiros, todos os líderes de célula. Às vezes a gente olha para eles e fala, nossa, eles parece que são super-heróis, parece que nada abala a fé deles, mas pode ter certeza, na casa deles, no particular, todos têm os seus conflitos, todos nós temos as nossas dificuldades. E talvez você entrou aqui e pensando nisso e falando, eu não vou conseguir caminhar mais, eu não vou conseguir avançar mais, eu não vou conseguir vencer mais uma vez. Talvez você entrou aqui desistindo ou pensando que Deus não te ama, mas Deus está falando desde o início desse culto. Desde o início desse culto que existe um amor que vai além das nossas expectativas, um amor que vai além da nossa compreensão, um amor que vai além daquilo que nós experimentamos. Então os milagres que nós vivemos, isso não vai fazer com que a gente seja mais forte hoje, irmão, porque a cada dia são dificuldades diferentes, e você talvez se encontra hoje como Elias se encontrou naquele momento, desacreditado, frustrado, porque ele fez tudo que Deus colocou no coração dele, só que mesmo assim as expectativas dele foram diferentes. E às vezes nós entramos aqui hoje dessa forma, nós estamos com as nossas expectativas um pouco distantes daquilo que o Senhor, o que a gente imagina que o Senhor vai fazer. Os irmãos entenderam, a frustração de Elias era tão grande que ele até pediu a morte. Ele vai para o deserto e ele pede a morte. Isso está no capítulo 19, versículo 4. Se puder colocar aí, por gentileza, 1 Reis 19, 4. E fala assim, irmãos, e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Olha só o conflito que Elias teve naquele momento. E a gente fala, mas como assim? Um grande profeta, ele orava e Deus fazia, ele profetizava e acontecia. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a conflitos. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, o deserto não é o seu lugar. Esse pensamento de desistência não é o que eu penso a seu respeito, não é o que eu quero para a sua vida. Por mais que você pense em parar, por mais que você pense em desistir, às vezes até pensar em desistir da vida, você não vai parar. Glória a Deus. Sabe a novidade que eu quero trazer para você? Essa foi a única oração, porque aqui ele fala, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Essa foi a única oração que Deus não respondeu. Sabe por quê? Não era a vontade de Deus, não era o decreto de Deus para Elias. Eu quero dizer, você pode até pedir algumas coisas, falar, Senhor, eu não aguento, Senhor, faz alguma coisa. Não, peraí, o decreto de Deus é diferente. Não é o fim do seu casamento, não é o fim do seu ministério, não é o fim dos planos de Deus para a sua vida. O Senhor tem muito mais para você. O deserto não é o seu lugar. Isso tudo vai passar, a dor passa, a enfermidade passa. Existe um tempo, existe um lugar, na verdade, melhor falando, um lugar de descanso. Como o salmista fala, é na sombra do Onipotente, é na habitação dele que nós vamos ter descanso, que nós vamos ter refrigério. Eu quero te dizer, o deserto não é o seu lugar. Você pode até fugir para lá, tentar fugir dos problemas, tentar fugir, mas eu quero te dizer, o Senhor vai te levantar hoje de novo. O Senhor vai te levantar de novo. O Senhor vai restaurar o seu ministério de novo, as suas forças de novo.
E sabe como Deus responde a essa oração de Elias? Responde com o que nós iniciamos essa mensagem. No versículo 7, 19:7 fala: e o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta e come, pois a sua viagem é muito longa. Aleluias. Está pensando em parar, meu irmão? Levanta e come, porque não é o fim. Ainda existe muita coisa para você experimentar de Deus. Ainda existe muito milagre para acontecer na sua vida. Levanta e come. Porque uma coisa que o nosso inimigo tenta, obrigado. Uma coisa que ele tenta, quando a gente está aflito, é fugir do propósito de Deus, é fugir da comunhão com o Espírito Santo, é fugir da intimidade, da meditação da palavra. E quando eu li esse verso de levanta e coma, sempre quando eu associo, quando Deus fala de comida na Bíblia, eu associo a palavra. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Então quando você está aflito, meu irmão, não fuja da presença, não fuja para o deserto, mas se coloque diante do Senhor e coma tudo aquilo que a palavra tem para preencher a sua alma. Que a sua força pode estar se esgotando, sim, mas se o seu espírito estiver fortalecido, baseado na palavra do Senhor, você vai superar todos os problemas da sua vida, meu irmão. Não é o fim. E após Elias se levantar, depois de ter sido tocado pelo anjo do Senhor, o Senhor leva ele, caminha ele para o Monte Horebe. Os irmãos que se associar, é o mesmo monte onde Moisés foi chamado por Deus, onde a sarça ardeu e não se consumiu. E Deus chama ele para lá e ele vai, só que lá ele encontra uma caverna e se esconde mais uma vez naquela caverna. Porque ele não queria enfrentar as dificuldades, não queria enfrentar. E aí, no verso 9, vai falar assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, essa palavra veio ao encontro de Elias, não é porque Deus ele queria saber realmente o que Elias estava fazendo ali naquela caverna. Deus tem o controle de tudo, Ele sabe de tudo. E Ele sabe fazer as perguntas certas no momento certo. E Ele perguntou ali: Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna? A pergunta de Deus para nós nessa manhã é: o que você está fazendo aí parado, em vez de viver o propósito que eu coloquei no seu coração? O que você está fazendo aí estagnado, parado com medo das coisas que estão vindo sobre você, se eu sou Deus com você? Se eu sou o seu provedor, se eu sou o seu auxiliador, por que você está fugindo? Entrando na caverna. Às vezes nós fugimos e a caverna não é um lugar externo. Às vezes nós nos fechamos dentro de nós com os nossos pensamentos e não permitimos ninguém chegar nos nossos pensamentos, não permitimos Deus chegar no nosso coração e nós nos isolamos, nos fechamos. Por isso que sempre quando alguém está mal, a gente já percebe, já vai para um lugar isolado, já fica ali sozinho, já não quer conversar, porque ele entra numa caverna. Ele entra num lugar onde só ele quer ficar ali. Mas eu quero te dizer que nessa caverna você não pode até ter a minha presença, a presença de alguém que você não quer ver, mas eu quero te dizer, Deus, Ele está com você em todos os lugares. Elias, ele faz um discurso para Deus e ele fala de uma forma meio vitimista, falando: não, eu fui o único profeta que sobrou e agora eu estou aqui porque senão eu vou morrer. Mas o que ele não entende é que aquele que fez a pergunta para ele estava com ele ali na caverna.
estava ali com ele. Às vezes você está pensando que você está sozinho, mesmo nessa situação, nesse conflito, e que ninguém te entende, ninguém te compreende, mas Deus está aqui, e Deus está nesta caverna, não te acusando, não apontando o dedo para você, mas te fazendo uma pergunta para você se levantar novamente. O que você está fazendo aí? Se eu te chamei para impactar as gerações, se eu te chamei para salvar a sua família, se eu te chamei para ser sal e luz dessa terra, o que você está fazendo aí paralisado? O que você está fazendo aí neste lugar onde você sabe que não é o seu lugar? Que o Senhor nos desperte nesta manhã, meus irmãos, para viver isso, para experimentar isso, que nós tenhamos a consciência de falar: Deus, eu não quero mais ficar nesse deserto, eu não quero mais ficar nessa caverna, mas eu não tenho mais forças. E aí a gente discorre um pouco mais, eu já caminho para o fim da mensagem. E aí o Senhor, Ele fala: então vai, levanta, sai da caverna e você vai ter um encontro comigo. E ali, quando Elias sai da caverna, existe 4 acontecimentos. Primeiro acontecimento, a palavra nos fala, isso eu anotei aqui, tá? Aqui no verso 11, verso 12. Fala que veio um grande vento, melhor ler aqui, ó. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. Quero te dizer, às vezes nós pensamos que Deus ele vai se manifestar através de grandes barulhos, através de terremotos, porque nos outros episódios a Bíblia nos fala que, como em Pentecostes, que veio um vento, que veio um som, como foi com Moisés, que ardeu, o monte estremecia devido à presença do Senhor. E aí, só que com Elias, Deus tratou diferente. Sabe por quê? Porque a voz dele precisava ser clara para Elias. E qual a lição que nós tiramos disso é que às vezes quando há muitos rumores, terremotos no nosso coração, quando há muitos vendavais, tempestades no nosso coração, inquietações, às vezes se Deus falar da mesma forma, a gente não vai entender. A gente vai pensar que é de nós, mas no meio do caos, no meio da agitação da nossa alma, dos terremotos, das aflições, das angústias, o Espírito Santo vai vir com uma voz suave e acalmar tudo. E o Espírito Santo vai vir e vai trazer paz para o seu coração. Porque nesse momento não é agitação que você precisa. Nesse momento não são os rumores, os vendavais que você precisa, porque a sua alma já está carregada demais. Então agora, Ele vem como consolador, Ele vem como brisa suave, para acalmar toda tempestade, para acalmar tudo, toda agitação. Tem muita alusão como Jesus acalmando o mar. Todos desesperados no barco, acorda Jesus e fala: Jesus, nós vamos morrer neste barco, não tem como, a tempestade é muito grande, as agitações, e Jesus ele não acalma simplesmente o mar, mas ele acalma os corações dos seus discípulos, e hoje ele está fazendo isso comigo e com você. Ele está falando: eu estou trazendo calma e paz para o seu coração. Eu vivi isso essa semana, meus irmãos. Essa palavra está falando muito comigo. Por isso que eu não consigo muito segurar as lágrimas. A gente chora muito no secreto aqui. Aqui eu tento me conter o máximo possível, mas eu herdei isso do meu pai. Meu pai, você falar oi para ele, ele está chorando. Mas é dele, eu herdei muito isso dele.
E eu revivi isso, porque na quinta-feira, principalmente, foi muito impactante. Você vê como Deus faz as coisas. Nós viemos aqui no último dia da campanha, a gente fez um louvor, um mover. E sabe quando eu estava tão agitado com tantas coisas, a minha esposa, a Gé, ela sabe, a gente estava tão agitado, e eu vim aqui, eu falei, Deus, eu vou entregar o meu melhor, porque eu quero ouvir o Senhor falar comigo e mover, mas o meu coração estava tão agitado, irmãos, que a gente fez, a presença de Deus veio, só que eu particularmente não recebi nada. Eu particularmente não recebi aquele alívio, sabe? O meu coração continuava agitado, continuava desesperado. E aí depois do culto foi um pessoal lá em casa, a gente alinhou algumas coisas, alguns projetos, enfim. E eu com aquela angústia e falando, poxa, o dia vai acabar e aí? E aí sabe como Deus falou? Esses meus amigos foram embora, aí sentou eu e a Gé na mesa, sem TV ligada, sem nada ligado, e Deus usou ela poderosamente com uma voz suave e trouxe calma ao meu coração. É assim que Deus faz. No meio da agitação da nossa alma, Ele usa a suavidade. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã, talvez você não vai sair daqui rodando hoje, dando glória, cabeçada na parede. Mas, irmãos, você vai sair daqui com uma certeza. O Espírito Santo vai te dar paz para você vencer todas as lutas. E para encerrar, se coloque de pé, já vamos orar, fazer um louvor. E o que aconteceu na vida de Elias? Aí Deus, Ele deu estratégias para ele superar aquelas dificuldades. E vocês acreditam que Jezabel matou Elias, como aquela carta dizia? Não. Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Olha o que fala em 2 Reis, coloca aí, capítulo 2, verso 11. A Bíblia nos fala que a morte de Elias não existiu. Fala assim, ó, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Jezabel não conseguiu matar Elias, porque o propósito de Deus foi maior. Sabe o que eu aprendo nesse verso, de acordo com a palavra que foi ministrada? É que até o último dia nosso aqui na terra, nós vamos viver o sobrenatural.